Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e reunidos em Seu nome, mais uma vez, queremos agradecer-vos, louvar, abençoando a todos nós, pela misericórdia maravilhosa que tens para com todos. E vos louvando e agradecendo, queremos agradecer a Mestre Jesus que está sempre conosco. E juntos, todos nós aqui, vamos aprender com o Evangelho, Joana de Ângeles, mais uma vez nessa noite. E assim, Senhor, nesta noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Mestre, e por sua graça, agora e sempre. E aí, boa noite a todos vocês, boa noite, caros amigos. Estamos mais uma vez iniciando o nosso encontro agora nesta segunda-feira, olha aí, já entrando, claro, na última semana de janeiro, e parece que o Natal foi ontem, né? As festas de fim de ano, e já lá se vai um mês. Tempo, não é que o tempo passa rápido, né? É que ele é o mesmo. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Os dias têm lá suas 24 horas, suas estações, mas são as nossas atividades, não é? Tudo muito rápido, tudo necessidade de correria, e assim dá-nos essa impressão que o tempo passa rápido. Mas é isso. Então, eu e Célia queremos aqui dar uma boa noite a todos vocês. Carlos Eduardo Aragão, Carlos Santana, Silvana Martins, já aqui conosco. Nosso abraço a todos vocês, sejam muito bem-vindos. E vamos nos reunindo para o Evangelho, para a Joana de Ângeles, como sempre, né? E aqui nós vamos ter Joana de Ângeles, e o Evangelho hoje vai vir uma prece, que é aquela prece para a hora de dormir. Pois é, tem prece, e a gente sempre se diz, né? Devemos agradecer muito pelo dia, pelas conquistas, pela luta, pelas vitórias e mesmo pelas dificuldades do dia, mais um dia em que estamos acordados, né? É isso. E, como dizemos também, o amanhecer, né? Nos preparando para o novo dia, agradecendo pela noite, e assim, de prece em prece, vamos fazendo aquilo que precisamos, que é sempre estar agradecendo nosso Pai pela oportunidade que nos dá, né? E por isso nós vamos ter aqui, no momento de dormir, que vai ser então a nossa prece de hoje. Então, nosso boa noite também para Lene Souza, Bárbara Santana Nery, que estão aqui conosco. E Joana de Ângeles vai nos convidar hoje para a harmonia, mais um dos convites, né, que Joana nos faz, e é aquilo que nós procuramos, é nossa harmonia, estarmos harmonizados, estarmos em paz, equilibrados. Claro, que esteja equilibrado o nosso corpo físico, que seja equilibrado o nosso corpo espiritual, nossa mente. E a harmonia vem desse equilíbrio, né? Procuramos tanto estar equilibrados. Ali, se a nossa saúde está um pouco abalada, o que a gente vai tomar remédio? Para procurar equilibrar nossas funções orgânicas, né? Ou se nós estamos com a nossa mente atribulada, podemos procurar uma conversa, algumas orientações, uma visão de fora de um determinado problema, que para nós muitas vezes parece enorme, mas às vezes pessoas ali podem ter soluções muito práticas, como invariavelmente acontece. Então a gente procura essa harmonia, né? Que é esse equilíbrio entre nossa parte física, nossa parte espiritual, porque um desequilíbrio de uma ou de outra, a gente sabe, não influencia. E Joana de Ângeles vai nos falar sobre isso, né? Nosso abraço, nossa boa noite também aqui para Ivana Santa Rosa do Espírito Santo. Esperando que seja tudo bem, que tenham tido um ótimo final de semana, um descanso. Vamos para o nosso Evangelho, vamos ver então a nossa prece de hoje, no momento de dormir. Olha aí, que é o item 38, o item 39, prefácio à prece, da coletânea de preces espíritas, o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Nosso boa noite também para o Barros Maurício, né, Barros? Amanhã estaremos juntos lá no programa Sinal Verde, na FM Vida Nova. E vocês todos estão convidados também a participar das 8 às 9h30, ouvindo mensagens, né, de Joana de Ângeles, de Chico Xavier, mensagem das mais diversas a respeito da doutrina e sempre nos orientando, tá bom? Então amanhã, das 8 às 9h30 na FM Vida Nova, transmito por aqui, pelo mesmo Facebook, e eu faço o compartilhamento também, para quem puder acompanhar, tá bom? No momento de dormir, seu prefácio, que é aquela introdução, nos diz o seguinte: o sono é o repouso do corpo, mas o espírito não tem necessidade de repouso. Enquanto os sentidos estão entorpecidos, a alma se liberta, em parte, da matéria e goza das suas faculdades de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e para a reparação das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu pela atividade da vigília, o espírito vai se retemperar entre os outros espíritos. Ele aure no que vê, no que ouve, nos conselhos que lhe são dados. Ideias que reencontra ao despertar, em estado de intuição. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro momentaneamente libertado. Mas ocorre, como para o prisioneiro perverso, que o espírito nem sempre aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. Se ele tem maus instintos, em lugar de procurar a companhia dos bons espíritos, procura dos seus iguais e vai visitar os lugares onde pode dar livre curso às suas tendências. Aquele que está compenetrado dessa verdade, eleve o seu pensamento no momento em que sentir a aproximação do sono. Faça apelo aos conselhos dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhes é cara, a fim de que venham se reunir a ele no curto intervalo que lhe é concedido. E ao despertar se sentirá mais forte contra o mal, mais corajoso contra a adversidade. E a prece? A prece no momento de dormir pode ser essa. Minha alma vai se encontrar por um instante com os outros espíritos. E aqueles que são bons venham me ajudar com os seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que ao despertar eu conserve deles uma impressão durável e salutar. É a precezinha simples. E a gente percebe que nessa prece é feita então a solicitação a que os bons espíritos nos auxiliem, não é? Nesse momento. Então, aproveitar aqui então para dar um abraço para a Gira Crepaldi, Eunice Oliveira, né, que também está aqui conosco. E é isso. Vocês viram no prefácio que ali foi dito, não é? E é algo realmente a considerar, que quando vamos dormir, quando sentimos a aproximação do sono, né, vem lá tem aquela molezinha e tal. E quando vamos realmente dormir, porque muitas vezes cochilamos, né? Como cochilamos, né? Vendo a televisão, às vezes o computador, e vem aquele soninho que a gente chama de soninho gostosinho, a gente apaga. O computador fica ligado, o controle remoto da televisão cai para o chão. Isso quando não é o celular que cai para o chão. Cair para o chão também é uma redundância, né? Um pleonasmo, né? Mas, apesar que ele pode cair na mesa, pode cair na cadeira, mas enfim, cair no sofá. Mas enfim, ele cai, porque a gente vai desligando devagar com aquela molezinha e pronto. Então, por que dito na hora do sono? Na hora do sono, quando vamos realmente dormir. Fazemos aquela recomposição do que foi ao dia, e daí nós vamos agradecer, claro, não foi citado aqui nessa prece, mas vamos agradecer ao Pai pela vida, né? A Jesus pela companhia, pelo auxílio. E nós percebemos que a prece ela faz esse foco nos nossos bons espíritos, aqueles com os quais temos a afinidade, aqueles que vêm para nos ajudar, nosso anjo guardião, os bons espíritos que nos cercam. As figuras, inclusive, queridas nossas, de nossas lembranças, nossos entes queridos, como nós falamos, familiares, amigos que já nos deixaram.
Pedimos então, nos aproximamos mentalmente, solicitando uma reunião ali para conversarmos um pouco. Embora não tenhamos muitas das vezes a noção do que se passa no sono, algumas vezes sim, nós nos lembramos que vem a memória de sonhos que nós temos muitas vezes com familiares, às vezes com amigos, e não é tão incomum assim. Mas este será um sono, com certeza, mais leve, porque estaremos cercados, o nosso espírito, aliás, o nosso corpo vai estar ali deitado, né? Mas nosso espírito será cercado por aqueles que nos são caros, aqueles que gostam de nós, na expressão é essa. Então, a tendência é termos um sono mais tranquilo, mais reparador. Porque, na realidade, o sono é exatamente esse, é o reparador. Quando desligamos desse mundo agitado e o nosso corpo vai trabalhar para ele, recuperando suas funções orgânicas, recuperando células, eliminando aquilo que não serve, renovando o nosso sangue, as células do nosso organismo, glóbulos brancos, etc., vermelhos, etc. A gente sabe disso. Mas acordamos bem, porque o nosso sono esteve com aqueles que nos querem bem, que procuram nos ajudar. Porque nós também os convidamos a participar de uma reunião feliz. E ali mesmo, na prefácio, foi dito que aqueles que têm a tendência complicada, vamos dizer assim, invariavelmente também no sono, no seu desligamento temporário do corpo, o espírito vai com aqueles que lhe são afins. Então, infelizmente, vão para aqueles lugares que não são lá muito bons, vamos assim dizer, e o retorno é sempre daquele jeito, né? Muitas vezes um sono agitado, embora nós tenhamos também muitas vezes sonos agitados, mas nós sabemos que quanto mais tranquilo estiver nosso espírito nesse momento do desdobramento, que ele se liberta do nosso corpo, mais tranquilo também ele vai retornar, mais tranquilo nos sentiremos, que vai se aliar ao nosso corpo físico, que vai estar ali reparado. E não tenhamos dúvida de muitas vezes, quando temos aqueles sonhos complicados, que todos nós temos, eventualmente temos, sonhos que não gostamos, agitados, o nosso próprio sono ele não é tão reparador assim, porque o espírito está tanto quanto desligado do nosso próprio corpo físico, mas não está totalmente. Há ainda aquela ligação, né, que nós bem magnética, que nós bem sabemos, espiritual do nosso corpo, com ele. E dependendo do momento em que ele estiver lá, nós também vamos ter determinadas sensações, porque estamos ligados a ele, embora ele esteja, na sua maioria, longe muitas vezes de nós, mas mantemos essa ligação físico-espiritual. Por isso que é tão importante no momento do sono, embora possamos ter um dia terrível, horrível, com notícias ruins, sensações ruins, com problemas físicos, seja lá o que for, no momento do sono, em que nós vamos dormir, procurar tranquilizar o nosso corpo, a nossa mente, pedir o concurso dos nossos bons espíritos, do anjo guardião, pedir também auxílio dos nossos entes queridos, aqueles que nos querem bem, para que possamos ter uma noite tranquila. E sempre orar, nosso Pai, o Mestre Jesus, aos nossos santos, né, como nós temos, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, São José, qualquer um deles que são bons espíritos e que, quando invocados, também, claro, se preocupam conosco. É claro, por que não? Sempre, 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 sim. Então é isso que aqui para nós traz essa oração, esse esclarecimento que se pode fazer nesse momento tão importante para todos nós, que é esse momento do sono. Estejamos como estejamos no momento do sono, que vai ser um momento de repouso do corpo, ele precisa realmente repousar. Então nós podemos auxiliar esse nosso próprio repouso físico, solicitando que o meio espiritual em que o nosso espírito vai estar, pelo seu desdobramento, seja agradável na companhia de bons espíritos também. Para que o nosso espírito se sinta bem, muitas vezes reconfortado, e nós possamos descansar tranquilamente. E ao seu retorno, vamos ter certeza que estaremos bem. E muitas vezes com intuição a respeito de problemas que eventualmente possamos ter no nosso dia a dia,
e que na hora do sono também nos lembramos dele. Então cabe a nós atitudes ativas, positivas, para o nosso próprio benefício. Não é? É isso. Então nós cumprimentamos a todos vocês que estão aqui conosco, um grande abraço para todos vocês. E o objetivo, como nós falamos, e como o próprio texto ali falou, na hora de dormir, é que sejamos mais harmonizados ao despertar, para nossas boas atitudes antes do sono e pelos bons ambientes que nosso espírito possa então ter circulado nesse momento de liberação do nosso corpo, parcial, claro, não total, né? E procurando harmonia, procurando equilíbrio. E claro, nós temos também hoje aqui Joana de Ângeles, que vem nos auxiliar nesse conceito de harmonia no capítulo 27 do livro Convites da Vida. Vamos ver então o que Joana nos fala? Vamos lá. Convite à harmonia. Como hábito, uma que outra vez com regularidade, altera o ritmo das atividades do cotidiano, a fim de aurires na comunhão da natureza a necessária harmonia para o prosseguimento dos labores abençoados. Como ela diz, né? De vez em quando precisamos ter aquele descansozinho na natureza, se possível, mais tranquilo. E ela continua. Uma evasão da cidade agitada na direção do bosque, uma excursão a um lugar bucólico e ameno, uma jornada aos campos dos arredores, uma caminhada pela orla marinha, um convescote à montanha, paisagens novas, inabituais à contemplação, ao exercício, à reflexão. Nesse recanto, uma delicada flor. Nesse recanto, uma delicada flor, então, oscilando em haste tênue, do alto uma visão ampliada, superando detalhes e vencendo distâncias, envolto ao ar rarefeito, lúcido, respirável, pequenas boninas se aplicando o verdor de todos os tons, o pulsar do corpo gigante do mar, búzios e algas variadas pelas praias, despertando atenção. Painéis coloridos, variados, o céu, o sol, a vida. Detente um pouco a considerar a harmonia que palpita em toda parte. Ausculta o coração da natureza. Deixa-te arrastar. Então, Joana nos fala sobre esses pequenos detalhes que no cotidiano do nosso dia a dia passam. Né? Na correria, como nós falamos no início do nosso dia a dia, a gente tem a impressão que o tempo passa rápido, o tempo passa rápido. Não é o tempo está aí, paradinho, né? Nós é que estamos acelerados. Então ela fala das pequenas coisas que nós não enxergamos durante os dias atribulados, passamos rapidamente por elas, mas que em determinados momentos precisamos parar, sentar, respirar um pouco, ver coisas novas, onde coisas antigas ali estão há tanto tempo, e que por serem antigas e não observarmos, serão sim para nosso deleite, inclusive coisas novas que descobriremos, e coisas bonitas, tranquilas. Muitas vezes passamos, durante a semana é comum passarmos pelo jardim, né, de casa, quem tem um jardim, ou quem mora em prédio, passa, entra, passa, sai. Mas chega o feriado, chega o sábado, chega o domingo, quando tudo parece que está um pouquinho mais tranquilo, ela diz aquela caminhadinha ali pelo jardim, observando as flores, flores às vezes miudinhas, bonitas, coloridas, árvores grandes, procurando animais que possam ali estar. Então são pequenas coisas que vão tranquilizando a todos nós, vão devolvendo um pouco do desaceleramento tão necessário do nosso dia a dia, tantas vezes tão agitado. E Joana diz então também o seguinte: detente um pouco a considerar a harmonia que palpita em toda parte, ausculta o coração da natureza, deixa-te arrastar. Refaze programações, renova o entusiasmo, desasfixiando-te, eliminando tóxicos, miasmas que te exercitam no dia a dia ou te entorpecem,
na maior parte das horas. Faze, porém, tua busca com harmonia, aliás, a tua busca de harmonia com simplicidade. Nada de complexas, exaustivas arrumações, barracas, farnéis, guloseimas, isso, aquilo. Algumas horas nada são, não devem ser complicadas, de modo a não se converterem em nova inquietação, diferente ansiedade. Se todavia acreditares não dispor de tempo, de oportunidade, de meios, recurso nenhum senão disposição, Jonas dá uma receitinha para nós. Abre a janela à noite e fala às estrelas. Escuta os astros fulgurantes, harmoniza-te. Né? Que são figuras de linguagem que diz, fala às estrelas, escuta os astros fulgurantes, harmoniza-te. A harmonia é também pão e medicamento. Não prescindirás dela se pretendes lograr êxito. Mesmo Jesus, após as atividades de cada dia, ao lado dos apóstolos, refugiava-se, longe das multidões, no contato com a natureza, orando, para prosseguir em harmonia com o Pai. E como afirmava Paulo, que toda criatura de Deus é boa, mister se faz desdobrar essa natural bondade, a fim de que em harmonia tudo receba com gratidão. É Joana de Ângeles falando para nós, né? E é aquela realidade para todos nós. O dia a dia é estressante? É muito estressante para muitos que têm atividades, né, tais, um pouco menos para outros, vai depender da atividade de cada um, daquilo que faz. E aliás, podem ser atividades estressantes, mas muitas vezes, como encaramos essas atividades estressantes, podem reduzir este sentido de desarmonia. Não é? Sempre lembrando aquilo que Jesus disse, tende bom ânimo. Porque se eventualmente nos entregamos totalmente ao desencanto, às atividades, aquele terror do dia a dia, claro, a chance de nada ir dando certo é muito maior. Essa é uma realidade para nós. Então, mesmo dentro da dificuldade, a procura do momento, a procura de realizar aquilo que é possível de uma maneira correta, uma maneira mais tranquila. Né? E como diz aqui Joana de Ângeles, se não dá para ir para lá, para cá, para não sei aonde, é tudo difícil. Abra a janela à noite, respira aquele ar mais fresco do que o calor do dia. E como ela diz, fala às estrelas, escuta os astros fulgurantes que estão lá, com todo o caos do universo, porque o universo, embora seja organizado, mas também tem muito caos dentro da organização. E na realidade, para que haja organização, o caos precisa ali também existir. Porque a organização vai se realizar trabalhando aquilo que é difícil, que é complicado e que está ali fora do lugar. Né? E como diz, fala às estrelas, escuta os astros fulgurantes, harmoniza-te. Nada melhor do que estar harmonizado. Esse que é a grande jogada para todos nós. Maior que seja a dificuldade, busca sim a harmonia. É o que fala Joana de Ângeles, e fala com muita propriedade para todos nós, né? Pois é, amigos queridos, vamos então cumprimentar os aniversariantes de hoje, de amanhã. Hoje nós temos a Maria Marta Risério, Maria Cristina Della Croce, a filha, né, do Ralph, né, do Paz de Amor, um grande abraço. Janete Amorim também. Amanhã, Esperança Mota, Éder Gonçalves, Antônio Pimenta, Sandro Luiz Lezé, Romário Alves, Cecília Teriac, grande abraço aí, Cecília. Terezinha Matos também, grande abraço para Terezinha, para todos vocês
que fazem aniversário amanhã, que Deus abençoe, muita luz na caminhada, sempre procurando, né, as boas obras, se harmonizar e, claro, sempre procurando as boas sementes, porque o que plantamos, vamos colher, não tem como fugir. Por isso que é necessário que as sementes sejam boas, para que os frutos colhidos sejam saborosos, adequados ao nosso dia a dia. Tá bom? Grande abraço para todos vocês. Deus abençoe imensamente. E é isso, amigos. Mais um encontro nosso que vai assim chegando ao fim. E vamos tomar a aguinha. Reconfortante. Porque também, se quiser deixar aí o copinho d'água do lado, não é? Para que seja assim fluidificado no momento das bênçãos que todos estamos recebendo, especialmente aquele que está ao nosso lado, que entra em nosso corpo, que vai fazer parte do nosso físico, vai ajudar a que nós nos mantenhamos ativos, levando a fluidificação, a harmonia para dentro de cada um de nós. Esse é o papel da água fluidificada. Recebe sim os bons fluidos universais, as bênçãos celestiais, que é para nos harmonizar. Pois é, que é o tema do dia. Então, copo de água, sempre podem deixar do lado aí em nossos encontros, depois tome os goles de água, se quiser deixa lá na geladeira, toma um pouco dia, outro, e vamos em frente, né? Como diz Joana de Ângeles, aliás, como diz Raul Teixeira, bom senso e água fluidificada não faz mal para ninguém, né? Então vamos seguir esse salutar conselho. E vamos orar por aqueles nossos irmãos que precisam, por aqueles todos, que sabemos que passam às vezes por momentos difíceis de qualquer natureza. E vamos levar seus nomes ao nosso Pai, pedindo as bênçãos, o fortalecimento, pedindo a harmonia, pedindo o equilíbrio no corpo físico, a recuperação de todos eles. E sempre, vocês que estão em casa também, mentalizando a todos aqueles que vocês conhecem, né? Familiares, amigos, aquele que é o coração generoso de cada um de vocês, de todos nós, assim pedir. Levarei o nome ao Pai do céu, pedindo as bênçãos e o fortalecimento. Mentalizem, porque nós aqui vamos orar sempre pelo Vladimir Ruiz, Jandira Vieira Furlan, Gabriel Smiller, pela irmã Tercia Antonella, Antônio Donizete Neves, a Sônia Martins, Maurício Barros, Adriano Donabela Vasco, Maria das Graças, Rosa Pires, Ulisses Ferra, Isabela Esferra, Jéssica Esvenço, Gustavo Piloto Andretta, Cecília de Paulo, Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Elane Peroni, Liliana Saldanha, Romaline Nicolucci, Mirella Nicolucci, Miguel Antônio Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, Maria Clara Santana, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Mendes da Silva, Cláudio Calef Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline Priscila de Camargo, Isadora Pérez Garcia, Lanziane Serra, Maria Ângela Donabella, que também aqui entre nós, pedido para Rony de Oliveira Pascoal, de Djalma Camargo, a Rosa Amélia Leal, para Ivonete Boniquirino também, para Maria Terezinha da Silva, para o nosso amigo o André se recuperando de cirurgia. Também vamos pedir, né, pelo nosso querido, nosso amado compadre também, lá nos Estados Unidos, nosso querido Anderson, que está lá, correndo atrás de problemas de saúde também, mas amparado, né, lá com a família firme, forte, e nós também, nossas orações, nossas preces, pedimos aos nossos bons espíritos, nossos médicos, sempre atenção para todos esses, e agora trazemos também nosso querido Anderson Barbosa Pires, ao nosso reino de oração, e que nós oremos todos juntos pela rápida recuperação do nosso compadre, do nosso amigo, do nosso irmão, o Anderson, lá nos Estados Unidos, que a gente manda carinhosamente aquele abraço, um beijão no coração e na vida sua e de todos nós. Vamos lá, meus amigos, meus irmãos, ao nosso momento de prece. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo et spes
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e assim nos reunimos em Seu nome, Pai, nos louvando e agradecendo pela vida que nos concedestes. Agradecemos, Mestre Jesus, por estar sempre conosco, nos auxiliando. E sim, todos nós reunidos nesse momento de luz, de paz, de contemplação, ante tantas maravilhas que colocais para nós, também levamos a vós, Pai, nossos pedidos, nossas súplicas. E assim pedimos suas bênçãos sobre todos nós, sobre os aniversariantes felizes desses dias, sobre tantos pais que acolhem seus filhos para as dificuldades do mundo. E pedimos por nossos entes queridos, familiares, amigos, que abençoeis nossos irmãos que também estão nos deixando hoje, cumprindo aqui sua missão. Abençoa, Pai, todos os seus filhos, esses que nós aqui demos os nomes, o nosso compadre querido Anderson Barbosa Pires. Abençoa nossas famílias, a todos que demos aqui os nomes, que mentalizamos amorosamente em nossos lares. E a todos os seus filhos, espalhados por este mundo. Sim, cumprindo aqui suas missões, procurando seus resgates. E sim, Pai, abençoa a todos, fortalece a força, a resiliência de cada um. Abençoa nossos dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo, elevando-se acima do orgulho, da vaidade tão comuns. Abençoa, Pai, esses nossos irmãos à procura do trabalho, nossos irmãos que têm seu trabalho, nossos irmãos que nos dão o trabalho. E abençoe as nossas casas de oração, onde seus filhos vão vos louvar, vos agradecer, felizes. E pedimos por nossas crianças, por nossos jovens, por nossos adolescentes, por estes que estão chegando ao mundo, para que sim, Pai, tracem seu caminho fortemente ligados ao amor, ao respeito, à indulgência, à paciência, à tolerância, ao perdão, abraçando a fraternidade, a solidariedade, para que tudo seja feito com sabedoria e com justiça na caminhada de cada um. E que nós juntos todos possamos recuperar esse planeta que nós mesmos já tanto prejudicamos por nossa ignorância, por nossa ganância, amado Pai. Fortalece-nos neste caminho da recuperação deste mundo, de seu ambiente, dessa água que é fundamental para todos nós e que não temos o devido cuidado. Por isso, Pai, levamos também a vós esta prece, trazida a nós, por nosso querido Mestre, e assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. E que assim seja. E humildemente todos nós reunidos pedimos seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita para todos nós, para todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, e seus bálsamos de luz venham sempre nos fortalecer, equilibrar nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que harmonizemos sempre nossos lares, e onde quer que formos, levando o seu amor, levando a sua luz. Por isso ainda pedimos, abençoa nossos anjos guardiões, abençoa nossos bons espíritos, e a nossos irmãos perdidos ainda em sua caminhada neste mundo, estejam encarnados ou desencarnados, fortalecer a todos, para que retornem ao caminho do bem tão necessário. E assim vos agradecemos, ó Pai. Obrigado, Senhor. Agradecemos a vós, amado Mestre Jesus, a vós, querida Mãe. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. E que assim seja, amado Pai, por tua graça, agora e sempre. É assim, amigos queridos,
irmãos, né? Estamos aqui com a graça de Deus e vamos agradecendo um pouquinho mais a vocês, né? Olha aqui, agradecendo também a Sandra Oliveira Vita, que também já deixou seu boa noite, aqui a Ana Maria Duarte. Então, para todos vocês que passaram, vão passar, que olharam, que vão ver, mas que de uma forma ou de outra se integram, né? A nossa prece, se integram ao aprendizado de todos nós com o Evangelho de Joana de Ângeles. Eu e Célia agradecemos a participação, desejamos uma maravilhosa noite, mandamos um beijo muito grande ao coração de todos vocês. Coração a coração, o nosso abraço, desejo de uma linda noite, desejo de uma ótima terça, quarta-feira, e com a graça do Pai, quarta-feira, vamos estar juntos novamente. Agradecendo, orando, pedindo e aprendendo com o Evangelho e Joana de Ângeles e aprendendo conosco no nosso dia a dia. Grande abraço para todos vocês, fiquem todos maravilhosamente bem, um bom descanso e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus lares, em seus corações e esteja sempre conosco em união fraterna. Fiquem todos muito bem, um bom descanso, ótima noite e até quarta-feira. Até lá, a paz esteja sempre conosco. Tchau.